É um problema que sempre existiu, não é dizer que o problema não existia, né? E hoje nós temos um problema que ele é quantificável, você sabe exatamente o número. Tanto é que quando você discute, quando vem essa discussão do ISG para o Brasil, né, a gente não tem como as empresas não olharem para a questão racial. Porque é importante dizer que quando começa a se discutir ISG, Estados Unidos e Europa, se fala muito no ambiental, na Europa se fala muito dos imigrantes, né, mas não se fala da raça. Agora, quando chega aqui no Brasil para falar de social, Europa e Estados Unidos, quando chega para o Brasil, quando você vai falar social, você tem que transportar para o racial, porque o pobre aqui, o socialmente frágil na sociedade brasileira é o negro. E aí você não tem como aplicar, não tem como pensar o ISG se você não pensar em negros. E aí também, por conta disso, que a pauta da questão racial está muito mais firme dentro das empresas. Eu te diria que assim, essa coisa da meritocracia, de se falar, volta àquela falácia, né? Não, mas vamos resolver. É o mesmo que o Mário, que é economista, sabe disso, né? Vamos dividir o bolo quando o bolo crescer, né? A gente sempre joga um artifício para não discutir firmemente o problema. O problema é o seguinte: o Brasil fez uma abolição engebrada, não ressarciu grande parte dessa população. Essa população foi jogada nos morros, nas favelas, ela foi excluída e ela precisa ser incluída. E essa população é majoritariamente a população negra. Então você tem que ter, inclusive a gente tem que pensar muito nisso, porque aqui, por exemplo, se falou muito, quando se discutiu cotas nas universidades, a gente teve que abrir mão, né? Era cotas para negros, foi o movimento negro que discutiu isso. Mas aí tinha que ter negros e pobres, né? Tudo bem que a maioria da população pobre é preta. Mas hoje, alguns dados já mostram que grande parte das pessoas que entram pelas cotas nas universidades nem são os pretos, né? São os brancos que têm um pouquinho mais de oportunidade, que estão um pouco mais ligados, mesmo os brancos pobres. Os brancos pobres estão numa situação melhor do que os pretos pobres. Então, tem que discutir, sim, que a questão no Brasil ela é racial, ela não divide, não. Muito pelo contrário, ela soma. A partir do momento que você focar nessa população, que você melhorar essa população, o Brasil vai melhorar. Todos os dados dizem isso. E tem uma frase de uma economista, de uma jornalista amiga nossa que eu entrevistei uma vez, eu gosto sempre de falar, que é a Miriam Leitão, numa entrevista que eu estava fazendo com ela, ela falou assim: Pestana, o Brasil só vai resolver o problema social o dia que ele resolver o problema racial. Ele não é o contrário, é o racial, porque aqui são os negros que são os mais marginalizados da sociedade. Tanto é que é isso, a lei de cotas, ela melhorou para todo mundo, tanto é que ninguém reclama hoje, porque o Brasil melhorou, né? O Brasil melhorou com a lei de cotas. O Brasil vai melhorar quando ele firmar, quando ele melhorar, quando ele incluir essa população negra historicamente excluída, quando ele resolveu o problema que ele criou lá em 1888. Quando assinou uma lei e não ressarciu parcela da sua população.